capítulo 6. Desde já quero agradecer a missionária Cristina pelo carinho. Trago comigo um grande abraço. Meu nome é a pastora Sandra, meu nome é missionário Gabriel. Quero agradecer a todos por me prestar. Pode se sentar, igreja, nos seus momentos, a quais não tem sido fácil. Mas a Bíblia também nos relata que não seria fácil desde o início. A gente sabemos que o profeta, quando ele começa a se colocar à disposição de Deus, ele sofre, ele está disposto a sofrer. O que você quer dizer, missionário? Eu quero dizer que quando a gente largamos tudo por amor a Cristo, a gente está disponibilizados a passar por qualquer tipo de situação por amor a Ele, porque dele e por Ele são todas as coisas. Amém? Coloca um fogo de guerra para mim, irmão, por favor, em nome do Senhor Jesus. Temos a leitura do texto. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em números de 30.000, e levantou-se Davi e partiu com todo o povo, e tinha consigo para Balaim e Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins, e puseram a arca de Deus em um carro de boi. Levaram a casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uza, Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Amém, igreja? Desde já, quero apresentar minha esposa, a missionária Washington. Foi consagrada recentemente, né, irmãos? E então eu estou levando ela para os lugares. Há 4 anos atrás, eu morava aqui no Pilar, sou filho da missionária Elizabeth, evangelista Wagner, meu pai na fé, minha mãe na fé. Quando eu vim para cá fazer missão, tinha acabado de chegar de Israel, estava fazendo missão e fiquei acampado no estudo lá por bastante tempo. E eles me receberam na residência e eu dei cuidado do profeta. Mas, é como eu digo para minha esposa, em cada lugar que você colocar as plantas dos pés, é necessário você se consagrar, é necessário preparo. Deus, que a palavra de Deus, ela vem nos ensinando e vem falando, só que para a gente entender, irmãos, a gente vai voltar lá atrás. Eu gosto de Bíblia. Quem gosta de Bíblia aqui da glória a Deus? Glória a Deus. Vou fechar a escritura. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 4, vai dizer, quem tem a sua Bíblia e quiser me acompanhar, pode vir comigo, dando glória. A Bíblia vai dizer que Samuel estava ali agora no controle de Israel. Ele era o líder, ele era o rei, ele era o frente. Então assim, ele estava ali preparando algo para poder entrar no campo de batalha. Só que ele estava preparando uma numerosidade de festas, ele estava preparando coisas que não identificavam o povo que estava no arraial. Ele estava preparando de tudo, menos preparando a presença de Deus. Eles não estavam preparados para a guerra, eles estavam preparados para a festa, eles estavam preparados para a ostentação, eles estavam preparados para tudo. A Bíblia vai nos informar e nos dilatar agora que veio o grande exército dos filisteus e começa agora ao guardião, que é o sentinela, que fica no alto do palácio, no alto, no lugar mais alto da guarita,
de batalha ao redor. Cutuque esse irmão que está no seu lado e fala com ele assim: é necessário observar o campo de batalha. Fala com mais força, com mais convicção. É necessário observar o campo de batalha. Existem pessoas que não estão mais observando o campo aonde vai pisar. Está achando que tem título, tem nome, pode sair pisando em qualquer lugar que Deus vai dar com ele. Não, olha para cá. Não é só porque eu sou missionário que eu vou sair fazendo missão, botando a cara dentro de qualquer tempo, dentro de qualquer viagem, achando que Deus vai comigo, não. Porque Deus não está nesse negócio se eu não buscar Ele. Deus só vai aonde o profeta chama. Deus só entra aonde você convida. E agora, o marido está ali com 3 cornetas. Presta bem atenção, é 3 cornetas. Existia uma que estava em uso, que era a corneta de vitória. Eles tocavam e tratavam ela todos os dias. Por que, missionário? Porque nós sabemos que todos os dias, quando nós abrimos os olhos, são os mais vitoriosos. Então ele abriu o olho, tocava a corneta. Acabava o tempo de oração, tocava outra corneta. Quando eles iam para a batalha, tocavam a corneta. Porque de longe ele avista, estava o povo de Israel lutando com a vitória para casa. Só que agora, ele vai ter que usar uma trombeta de alerta. Fala para o seu irmão, a trombeta de alerta. O que significa trombeta de alerta, missionário? Você já vai logo entender. É quando o campo está meio estranho, ele começa a notar algo diferente, ou algo que não é identificado se aproximando. Ele vai alertar o povo que está atrás da muralha que existe um grande exército se aproximando. Olha para cá. Nesse momento agora, é um momento tenso. Mas não é um momento preocupante. Por causa de quê? Por causa de quê? Aquele povo já estava acostumado a vencer a batalha. Aquele povo já estava acostumado a romper qualquer tipo de exército. Porque eles tinham a presença de Deus. Só que entenda uma coisa: quando eu ganho um título, quando eu ganho uma responsabilidade, porque o título se chama responsabilidade. Tem muita gente que está achando que o título é fama, não é fama. O título se chama responsabilidade. Para mais eu provo. Aquilo que quanto mais é dado, mais é cobrado. Aquilo que Deus derrama sobre a minha vida, eu tenho que ir lá fora e derramar na vida de outro. Senão não seria curados para curar, seria curado para ficar puxado. Senão ele não falaria com o paralítico: toma o teu leito e anda. Senão ele não falava com as pessoas que foram curadas para levantar e ir falar quem ele teve, quem curou. É porque é necessário a gente levar o testemunho e a palavra viva de quem fez a obra na minha e na sua vida. Aquele povo já não tinha mais temor a Deus. Aquele povo já não fazia mais o trabalho sacerdotal. O que é isso, missionário? É derramar sobre a arca da aliança o seu sacrifício. É derramar o sangue de um novilho. É derramar o sangue de uma ovelha sobre aquela arca. Para poder derramar o seu sacrifício é necessário você preparar o altar. A arca já estava empoeirada. A arca estava ali como um troféu. A arca não simbolizava mais a presença de Deus. Olha para cá. A arca agora virou um objeto. É apenas um troféu para poder mostrar nas outras batalhas, ou então guardar a vara de Arão. E alguns outros objetos que estavam lá dentro, não cabe eu agora falar o que tinha dentro da arca, porque senão eu fujo da mensagem. Começo eu a entender que quando ele observa, ele fala: opa, peraí, a quantidade menor do que o nosso exército está se aproximando. Eu vou tocar 2 cornetas e uma vai ficar parada. Qual que é a outra?
Dentro de Israel tinha 30 mil soldados. 30 mil soldados. Aquele homem toca uma corneta e logo também toca uma outra corneta de vitória antes da hora. Porque lá tem menos soldado e nós temos muito mais. Lá tem 10, aqui tem 30. Aí olha pra cá, é mais fácil 30 ganhar de 10. Sabe por causa de quê? Tem muito mais braço, tem muito mais força. Só que entende uma coisa, não tinha presença. Não tinha mais a presença. E ali, aquele povo saiu de qualquer forma e foram batalhar contra aquele menor exército. É uma grande vergonha 30 mil homens perder para a média de mais 15 mil homens. A metade. É muito triste a história, porque nós estamos falando de uma coisa que vinha simbolizando a presença de Deus e estão ganhando mérito sobre aquilo. Começam a entender que aqueles homens, quando viram aquele exército, eles falaram: agora não dá mais tempo de correr, porque se nós virarmos as costas, vai vir os flecheiros, vai vir os escudeiros, vai vir os outros soldados da cavalaria, eles vão acabar com o nosso exército. Mas entenda uma coisa, eles viram que ali tinha uma brecha. Qual que era a brecha, missionário? A arca da aliança, dessa vez não estava no campo de batalha. Dessa vez a arca foi esquecida para trás. Primeiro que vem a frente de batalha é a presença de Deus, os levitas, para poder invocar a presença de Deus para o campo. E olha para cá, eu já começo a Bíblia aqui da revelação para você entender a mensagem. Ali, quando eles não viram a arca da aliança, eles começaram a perceber que eles não tinham mais o que? Intimidade com Deus. O inimigo ele só aflige aquele que perde a intimidade. Por que, missionário? Porque quando eu estou sem a intimidade, eu me torno vulnerável. O meu coração agora quer fazer aquilo que a minha carne manda e eu perco totalmente a sensibilidade do Espírito. E eu começo a entender que Deus está falando comigo nessa noite, igreja, que é necessário eu caminhar debaixo da presença e antes que eu entrar no campo, eu me preparar, porque um soldado despreparado morre. E agora, aqueles homens começam a batalhar. E quando eles começam a batalhar, todos os homens de Israel, os 30 mil homens de Israel, saem mortos. É verdade isso, igreja? É verdade, igreja? Os 30 mil morrem? Sim ou não? Os 29 mil morrem. E um volta ferido. Mas entenda uma coisa: por que, missionário, que eles matam 29 e deixam só um voltar ferido? É porque aquele um ele tinha que ser ferido para aqueles outros que estavam lá, ficaram para trás, observar e ver que eles não estavam de brincadeira. Mas era necessário ele voltar machucado para ele entender que quando o inimigo me fere, eu fico o quê? Na presença. Se ele não tocar na minha casa, eu não vou no culto. Se ele não tocar na minha vida sentimental, eu não toco no meu joelho, eu não negocio.
anjo já viu a nossa intenção. Ele sabe quem entrou verdadeiramente. Ele sabe quem está ferido. Ele sabe quem está magoado, quem está machucado. Ele sabe do que eu e você necessita. Para isso a prova. A Bíblia vai falar que antes que nós abrimos a nossa boca, ele já sabe, mas ele quer ver a gente confessar esse tipo de verdade. E eu trago para a igreja hoje um questionamento. Qual que é o questionamento? O que você tem trago para a presença de Deus? A não ser o seu propósito, porque eu creio que você está aqui com um propósito. Ninguém saiu de casa em vão. Ninguém está aqui brincando com Deus. Qual que é a adoração que você trouxe? Porque na arca era lançado o que? O sacrifício. Só que o sacrifício, ele tem que ter propósito. Quando eu começo a entender que sacrifício eu tenho que ter propósito, o propósito começa quando eu começo a edificar o altar. Porque eu não posso deitar o sacrifício em qualquer lugar. Não é que nem um despacho que você chega em qualquer cidade e larga. Você tem que ter fogo. Você tem que ter lenha, você tem que ter água, você tem que ter o que? Presença, você tem que ter busca, você tem que ter adoração. Tudo isso faz parte de um altar edificado, igreja. E voltando para a palavra agora, aquele homem volta, e quando ele volta, todo mundo ouve o quê? A corneta empoeirada soar mais uma vez. Por que, missionário, que aquela poeira soou mais de uma vez? Porque aquele barulho foi tão chocante para aquele povo e desesperante. A Bíblia vai dizer que a corneta foi tocada, mas ela não fala quantas vezes. Mas quando eu desço para poder estudar, a Bíblia vai dizer que todas as vezes que a corneta era tocada, ela era tocada 3 vezes. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E dessa vez ela foi tocada. Sabe por causa de quê? Era necessário invocar a presença para que o palácio não fosse tomado, para a minha casa não ser tomada. Eu tenho que clamar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É só assim que a presença volta. É assim que a presença de Deus vai me dar a vitória. E aquele povo agora, que era uma grande multidão, se torna agora um soldado de guerra. E as carteiras estavam tudo do lado de fora, observando. Porque aonde tinha uma batalha, tinha as carteiras. Aonde tinha uma peleja, tinha as carteiras. O que é isso, missionário? É alguém que não faz parte do exército. É alguém que não peleja em favor, em prol, mas está ali para observar. Sabe para quê? Para poder levar. É assim que acontece. Às vezes eu chego ferido, às vezes eu chego magoado. Existe uma pessoa que vai estar do meu lado, mas não está fazendo parte do meu propósito. Sabe o que Deus está falando? Muitas das vezes as pessoas vão estar te observando, mas não está sofrendo contigo. Só entende de lágrima quem já chorou. Só sabe que Giló é ruim quem já comeu Giló. Só sabe o que é sofrer quem já sofreu. Não adianta uma pessoa que nunca sofreu falar que sofre, ou que conhece o sofrimento. E agora, depois de 30 anos, vamos acelerar esse negócio porque a hora me espera.
Davi já tinha matado um urso. Davi cuidava das ovelhas do pai. Davi sabia o quê? Manusear o cajado, sabia como utilizar e para que ele servia. Ei, olha para cá. Quando eu falei de pessoas que não têm preparo, eu estou querendo dizer, sabe de quê? De pessoas que pegam o microfone para pregar heresia. Eu não prego heresia, eu prego palavra, eu prego a Bíblia. E tem pessoas que têm ainda hoje disputar. Você sabe o que eu falo? Por que quer disputar o microfone? Pode ficar à vontade, fica no microfone, sabe por causa de quê? O campo é grande, enquanto tem muitos querendo disputar dentro da igreja, lá fora, Israel está sendo dominado, a minha casa está sendo afrontada, o meu ministério está sendo afrontado, aquilo que Deus confiou nas minhas mãos está se desfalecendo. Por quê? Eu não faço mais o sacrifício a Deus, agora eu quero me dar para o homem. Agora eu faço o sacrifício de qualquer jeito. Deus não quer sacrifício de qualquer jeito, não, irmãos. É melhor obedecer do que sacrificar. E mesmo assim, as pessoas que estão sacrificando, Deus está falando, não é hora de fazer o sacrifício. Primeiro obedeça, primeiro entra na posição, permaneça em Jerusalém, até que o alto seja revestido. Ah, mas o pastor não me deu a oportunidade. Ei, mas o oportunista, Deus está dizendo assim, não é o microfone que te faz ser diferente, não é o braille, não é o terno, não é a gravata, é a presença de Deus. Aonde você vai, não precisa você estar bem vestido. Alguém tem que notar e saber que Deus é na minha e na sua vida. Sabe por causa de quê? A presença do Senhor é Deus que nos apresenta. É a presença. É a presença. E então, Davi, depois de todo o seu tempo de preparo, depois de todo o seu tempo de criação, mesmo sendo escolhido por Deus, ele não foi direto para o trono. Existem pessoas que é consagrada no dia, eu vou falar. Eu sou consagrado hoje e amanhã eu já quero inventar o diabo sem o pastor. Eu quero fazer as coisas sem me certificar. Eu já começo já a achar que eu sou tal, que eu faço e aconteço, mas eu esqueço que a Bíblia vai dizer, aquele que quiser ser grande tem que descer. Ele tem que ser o menor, ele tem que ser o pequeno. Davi, ele era o pequeno. Ele olha para cá, muitos queriam ir para a guerra, mas Davi só queria agradar o seu pai. Davi só queria ser obediente. Davi estava buscando o anonimato. E agora chegou o momento de Davi assumir o trono. Depois de 30 anos, Davi vem assumir o trono. E quando o rei Davi vem assumir o trono, ele começa a edificar novamente Israel. E quando ele começa a edificar Israel, o que ele faz? Ele nota que ainda falta alguma coisa. O que falta? É porque ele sabe que sem a presença de Deus nada podemos fazer. E agora Davi vai juntar agora os seus homens de novo, todo aquele soldado que estava ali com ele, e vai começar o quê? A preparar o campo. Antes dele ir para a guerra, ele prepara o campo. Ei, entenda uma coisa, quando eu falo de preparar o campo, eu estou dizendo assim, não é chegar e ir para a batalha de qualquer forma, não. É chegar, calcular, observar, caminhar ali naquele local, dar a presença de Deus, ungir o chifre com azeite e derramar onde? No arraial. Derramar
pulando, se alegrando na presença de Deus, porque tudo deu certo. A presença maior estava na vida de Davi, porque não tinha mais a arca ali. Muitos achavam que a presença estava na arca, não era na arca, a presença estava na obediência, era no sacrifício. É na obediência. E ali, eles preparam o quê? Um carro de boi novo, um carro novo, bonito. Deus está dizendo: eu não opero na boniteza, eu opero, sabe aonde? É no joelho dobrado, é na renúncia, é na busca, é no jejum, é na oração, é no monte.